Stop the destruction of the world. Starvation, illness, hate and war. Misery and lack of consciousness. Decay and sadness. Stop our envy and inversion. Everybody living upside down. Destroying our diversity. Escaping from reality. Stop all the projection that turns brothers into enemies. Stop the dangerous people in power from killing the animals, oceans and flowers. Look at yourself now and check your connection to consciousness. Change your direction and let's build a future of happiness. Look at yourself now. Olá, telespectadores. Nossas escolas de línguas Millennium são escolas terapêuticas e elas usam a metodologia do Dr. Norberto Kepp, que é a metodologia científica da psicanálise integral. Então, nós gostaríamos, no programa passado já mencionei essa questão das soluções e dos benefícios que uma metodologia trilógica que segue a ciência, a filosofia e a teologia integradas, porque psicanálise integral é isso, é a união da ciência, da filosofia e da teologia que Norberto Kepp conseguiu estabelecer e aplicar na prática. Então, qual que é a diferença entre uma ciência de valor que traz resultados práticos, portanto, ela segue uma filosofia, ela se baseia numa maneira de pensar superior e essa filosofia também respeita dados da revelação. Então, esses três elementos em conjunto resultaram numa prática científica aplicada nas escolas com incrível resultado. Eu gostaria que vocês colocassem aí para nossos telespectadores essa pesquisa que foi feita. Psicanálise integral, que são os cursos terapêuticos ou a psicossociopatologia aplicada no ensino de línguas em escolas infantis, desde o maternal até o colegial e futuramente, em breve, mesmo a nível universitário. Então, foi feita uma pesquisa que deu o seguinte resultado. Os alunos das escolas terapêuticas Millennium, em 2008, foi feita uma pesquisa entre 274 alunos. 82% dos alunos melhorou a sua vida emocional e psíquica. 71% teve maior desenvolvimento profissional. 75% melhoraram nos seus relacionamentos, no trabalho e na família. E 86% melhorou na saúde psicofísica, né? Então, essa é uma pesquisa muito importante. Eu vou colocar então aí um dado sobre a civilização ocidental como existiu até agora. Veja aí. A civilização ocidental está num impasse. Primeiro, a ciência ocidental está esgotada, a medicina, a física, etc. Então, nós estamos estudando, aliás, nós começamos o nosso trabalho com o estudo que eu fiz no HC, no Hospital das Clínicas, e foi apoiado pela maior parte dos professores daquele tempo. E o professor Vasconcelos pediu que eu fizesse internamente na clínica dele, né, na clínica cirúrgica, no 8º andar, fizesse uma sessão de medicina psicossomática. Quer dizer, para tratar em psicoterapia os doentes, e muitos que tinham úlceras saravam, quer dizer, tinham uma cicatrização sem necessidade de uma cirurgia para cicatrizar, para suturar, né? Aquela úlcera que tinha, mesmo retocolite, ulcerativa, que não tinha um medicamento que resolvesse, muitos doentes tinham remissão. E também na clínica do professor Mendes, né, Ernesto Mendes, eu fiz cursos lá e orientação de terapia de grupo. E as dificuldades respiratórias, bronquites, né, asma, até pneumonia, né? Até casos assim de tuberculose tiveram remissão
com esse processo que nós temos de mostrar a inversão, de mostrar os problemas internos, de mostrar a inveja e principalmente a arrogância, que se a pessoa tem contato com isso, ele se segura nessa atitude doentia e sara, inclusive, a vida física. Então, até problemas, por exemplo, Dr. Geraldo, que é um doutor colombiano, ele está conosco, né, até agora, e ele trouxe, então, as ideias que são difundidas na França e, em parte, Estados Unidos, nos países do hemisfério norte, de que não existem bactérias que promovem as doenças, quer dizer, micróbios de fora que causam gripes, que causam gripe suína, que causam isso, que causam aquilo. Aliás, isso causa uma grande paranoia. Depois eu vou mostrar uns dados sobre essas descobertas. Então, veja, em segundo lugar, o que eu escrevi. Nunca o ser humano se tornou tão neurótico como agora. Então, nota, né, que esse descontrole, né, entre as pessoas de nível inferior, de nível econômico inferior, de nível de educação inferior com as de nível superior, esse desencontro causa enormes problemas sociais. Então, veja, em terceiro lugar. A energia do planeta está no fim. Não se faz energia livre. Então, eu quero mostrar um trabalho aqui. O ser humano quer ser livre através do dinheiro, do poder e dos prazeres. Veja este livro aqui, que eu escrevi sobre a nova física, da metafísica desinvertida. Então, nós estamos construindo motores que usam mais a energia escalar, que o Tesla descobriu e que foi praticamente vedada, né, pela ganância dos indivíduos que querem ganhar dinheiro através dos motores tradicionais. Então, vou mostrar aí um outro trabalho que eu falei sobre a sociedade. Veja aí. A sociedade é superior ao homem. A sociedade é mais equilibrada e sã do que as pessoas. Então, eu quero dizer o quê, né? Que o indivíduo que não se adapta naquele nível social que ele vive, que não tem uma questão de aceitação, né, da sociedade que ele vive e, principalmente, ele não colabora para que aquela sociedade melhore, ele não cuida do elemento social que é fundamental, é um indivíduo muito doente. De maneira que a sociedade em si, a estrutura em si, é mais equilibrada do que as pessoas, né, que são, às vezes, revoltadas e querem fazer uma outra sociedade e não viver a verdadeira sociedade. Então, o nosso trabalho trilógico, né, é para que a humanidade volte a ser autêntica. Não criar uma nova forma de viver, mas voltar à autenticidade que havia no início da criação do mundo. Veja, em segundo lugar, o que eu escrevi. O doente mental geralmente ataca a sociedade. Então, veja na história da civilização, né? Um Nero, um Calígula, mesmo atualmente, né? Há poucos anos atrás, aí, Hitler, Mussolini, outros, Stalin na União Soviética antiga, eles faziam isso. Veja em terceiro lugar o que eu escrevi. Os indivíduos mais sãos vivem em prol do bem social. Então, se o indivíduo não tem uma vida de interesse, pelo menos, pela estrutura social sã, se ele pensa só nele, mas ele é doente, ou ele fica doente. Observação. O indivíduo são ajuda a sociedade e o doente sempre a ataca. Então, por que, por exemplo, a pessoa, numa família, né, ela de repente não almoça com os outros, não tem contato com os irmãos, com os pais, ele se revolta? Por quê?
porque ele já está, vamos dizendo, desenvolvendo ideias deslirantes, assim, contra os pais, contra a família, porque ele já não aceita viver de um modo normal. Ele quer viver os delírios da imaginação dele. Veja aí, eu escrevi sobre as consequências do egocentrismo. Veja aí o que eu escrevi. Primeiro, dificuldades no relacionamento entre os casais. Então, o que quer dizer isso, né? O marido quer só ele ter vantagem. E, vamos dizer, a mulher também gostaria de só ela tirar vantagem, inclusive usando o casamento como emprego, né? Então, o homem dá emprego para ela casando. E no casamento assim não dá certo. Casamento que dá certo é aquele feito com amor. Quer dizer, uma união homem e mulher só dá certo através do afeto. Não tem outra questão que dê certo. Veja em segundo lugar o que eu escrevi. Dificuldades no relacionamento entre pais e filhos. Se os pais são egocêntricos ou os filhos querem só para eles, porque geralmente os pais vivem para dar tudo o que podem para os filhos, né? Para proteger os filhos. E geralmente os filhos não retribuem isso aos pais. Até falam, né, que um pai cuida de vários filhos e vários filhos não cuidam de um pai. Isso é por causa desse egocentrismo que é a doença. A doença não é uma coisa sexual, como Freud falava. Freud era um delirante. Inclusive, ele era um ateu, né? Se o indivíduo é ateu, é um indivíduo que nega o valor essencial da sociedade. Os indivíduos ateus são muito doentes, né? Então, veja em terceiro lugar, o que acontece no egocentrismo. Empecilhos com a vida profissional. Imagina um vendedor que é egocêntrico. Entra o indivíduo na loja, em vez do vendedor correr e atender, fica lá batendo papo com o outro, fica lá no mundo dele. Então a loja vai à falência. Numa indústria, né? Em vez dele se dedicar a produzir aquilo, ele fica mais interessado no que ele vai fazer hoje, à noite, amanhã, etc, etc. Leva a indústria à falência. Um jornalista, né, em vez de falar a verdade, serve os interesses dele. Isso. Ele nunca fala da coisa objetiva, né? Fala das ideias dele que nem sempre são exatas. Veja em quarto lugar. Empecilhos com os estudos. Então, a pessoa egocêntrica, ela não quer ver o que o outro falou, compreende? Ele não quer ver o que um pensador, o que um cientista descobriu e falou realmente. Ele quer julgar, ele julga. Então, no nosso programa existe muito isso. A pessoa ouve e não quer ver de onde que nós temos todos esses dados. Então, já julga de antemão, é um preconceito. E com isso a pessoa fica doente. Veja em quinto lugar. Enfermidades psíquicas e mentais. Bom, isso é claro, né? Em sexto lugar. Enfermidades físicas, orgânicas. Observação: o egocentrismo é uma das causas iniciais de todos os problemas. Então, o indivíduo centrado em si mesmo, né? Ele não fala sobre você, sobre o outro. Ele não fala sobre a sociedade. Ele não dá uma ideia certa das coisas. Tudo ele fala em torno da pessoa dele. Esse é um indivíduo totalmente delirante. E é desagradável também. Se você não fala o que interessa para o outro, então não fala nada. Então vai falar de si. É como uma mulher falando com outra. Ela falou o tempo todo, meia hora sobre ela. E depois que esgotou o assunto, ela virou para outra e falou: agora eu vou ficar quieto e vou deixar você falar sobre mim. Já voltamos, né?
Eu gostaria de mostrar como a mídia é manipulada, né, pelos poderosos, né, econômicos, sociais, né, esse pessoal que manda, né, na estrutura social através do dinheiro. Eu gostaria de mostrar como eles manipulam o povo através, então, dessas informações que trazem nos jornais, nas revistas. É claro que não são todos os jornais, todas as revistas e livros, não é isso. Mas um grande contingente aí está amordaçado nesse poder econômico, social, violento, e não consegue dizer mais a verdade. Então vocês têm que criar ânimo, gente. Falar a verdade. Porque, olha, a única coisa que salva o ser humano é a ética. Se a pessoa não tem ética, ela fica doente. Então, se ela mente, porque mentindo ela ganha melhor, porque aquela mídia, aquele jornal, aquela empresa vai protegê-lo, então ele até pode ganhar um dinheirinho a mais, mas mentalmente ele vai ter um descalabro, né? Vai cair doente. Então veja as notícias capciosas que a gente vê assim na mídia. As empresas brasileiras têm prejuízo por causa das barreiras no exterior. Então, muitas vezes colocam a causa fora, né? Uma ideia paranoica. E não que aquela empresa, por exemplo, não está fazendo material avançado, não está modernizada, ela não produz o que devia produzir. Então, o problema, geralmente, é nas empresas que produzem. Então, entra, por exemplo, um chinês produzindo material melhor, é claro que os compradores vão preferir, em qualquer lugar do mundo, comprar um material chinês, aquele artigo chinês, ou que é um artigo brasileiro ou de um outro país. Em segundo lugar, veja o que eu escrevi. A cada hora surge mais um brasileiro milionário. Está notando? Dando a ideia de que, maravilha, você amanhã, dentro de 1 hora ou de 2 horas, você vai ser milionário também. Ele vai ser milionário com uma úlcera no estômago, com uma esquizofrenia na cabeça, com uma depressão muito forte. É um grande lucro isso. Ganhar milhões e um doente mental tonto aí no mundo e no espaço. E outra capciosidade aí é que qualquer um pode se tornar milionário. Isso é uma total mentira. É claro, só pode se tornar milionário os malandros, né, que sabem jogar na bolsa, fazer especulação, é claro, que rouba dentro de leis. Terceiro lugar, veja o que eu escrevi. Fusão das grandes empresas formando cartéis. Então, acha que é vantagem. Essa empresa enorme aqui se fundiu com outra enorme, é a maior empresa do mundo. Mas, gente, qual a vantagem para nós, povo, se esse se uniu com aquele e ficou milionário? Qual? Entende? Então, por que o jornal, a revista traz isso? Fulano de tal, supermilionário, tem uma empresa incrível, se uniu com outro, fundiram na mesma empresa, numa mesma empresa, agora é uma coisa fabulosa. Não é fabulosa. É pior porque aí o monopólio, não tendo competição, a qualidade cai e ninguém tem nada para fazer em relação a isso. Povo. Veja a observação. A mídia traz essas notícias porque sabe que o povo não entende os prejuízos que sofre. Então está na hora, né, do povo perceber, não deixar de ser tão bobo, né? Então, no campo econômico-social, veja aí o slide que eu fiz. São as propostas de Norberto Kepp. Então, primeiro, acabar com os juros, que encarecem e destroem a produção. Então, veja, se o indivíduo só pode produzir quando ele empresta de um banco e paga caro, né? Então, ele não está tendo lucro para a empresa dele, está ganhando para pagar o banco. Então, pessoas, né, que fazem empréstimos, às vezes, vultuosos, né, para comprar casa, essas coisas, depois não pode pagar, né? Passa a vida toda escravo, assim, da situação econômica social. Veja um segundo elemento importante para... A valorização do trabalho.
Principalmente o trabalho de bom nível, né? Então, o ser humano, sabe, tem uma coisa interessante. Não é que ele tem que gostar do que faz. Ele acaba gostando do que faz. O amor vem depois do trabalho. A dedicação que ele tem àquela atividade, principalmente, ele vai aumentando aquela atividade, melhorando, vai tornando uma atividade de alto nível, então ele vai tirar enorme satisfação. Quer dizer, a repetição no que faz é que vai dar para o ser humano assim o bem-estar, vamos dizer, uma vida assim satisfatória. É como na China havia uma imperadora lá, uma imperatriz, né, que ela obrigava durante tempo enorme cada cozinheiro fazer a mesma comida todos os dias. Então, os pratos mais importantes que a humanidade aprendeu a saborear foram assim criados por essa imperatriz na China. Agora, obviamente, né, que uma pessoa que trabalha num caixa de banco e está todo dia contando aquele dinheirinho, isso evidentemente não vai trazer felicidade para essa pessoa. Na sua economia, quando o senhor fala em repetir e aperfeiçoar o trabalho, é um trabalho de nível, de qualidade e de bondade para a sociedade. A não ser que ele comece a ganhar mais, né? É. Então veja em terceiro lugar. Eliminação da especulação que acaba com a dignidade. Então, a especulação é roubo, né, gente? Então, Wall Street não é um banco assim de valor. Wall Street é um cassino da malandragem. E também, no Brasil, aí, isso que tem em São Paulo, qual o nome que dão? A Bolsa de São Paulo. Sim. Bovespa, né? O Ivaí falou agora, Bovespa, porque também é o jogo da malandragem. É claro que se o indivíduo tiver uma dedicação e especular, ele vai viver a vida toda roubando, né? Não produzindo algo de valor para a humanidade. Qual o interesse nosso em saber se fulano agora tem 1 milhão, amanhã tem 2, 3, 4? É uma piada, né? Veja em quarto lugar. Conscientizar que o capitalismo faz parte da patologia humana. A consciência dos males humanos é o grande caminho da sanidade. Então, não falamos do capital, falamos do capitalismo, falamos dessa forma de vida de colocar no capital, no sistema, né, econômico, social, toda a esperança da felicidade. Agora eu vou falar praticamente de um indivíduo que causou enorme perturbação para a humanidade. Veja lá quem é. Louis Pasteur é outro que lançou as bases ruins para o século XX. Veja lá um slide que eu fiz. Desastres da teoria de Pasteur. Primeiro, aumento assustador da paranoia e da desconfiança dos seres humanos. Eu vou agora fazer um pequeno intervalo para o Dr. Giraldo, que ele é um médico que trabalhou nos Estados Unidos muitos anos, 20 anos, e é colombiano, e ele vai falar alguma coisa a este respeito. Sí, doctor Keppe. Infelizmente, as ideias errôneas de Louis Pasteur de finales do século XIX ainda estão trazendo muitas consequências nefastas e ruins para a sociedade toda. Essa ideia é que as doenças do ser humano vêm de bactérias, vírus, riquezas, parasitas do exterior, está criando uma paranoia impressionante, hasta tal punto que hoy en día las personas tienen miedo unas de otras. Últimamente, con esa idea de la gripe suina, por ejemplo, en muchos lugares del mundo
os professores, os maestros, proíben a las crianças, en el tiempo libre, elas brincar unas con otras y tocar unas a otras. Entonces las crianças están creciendo con la idea de que los amiguinhos, las amiguinhas, son seres peligrosos. Muchas religiones, por ejemplo, han parado por ejemplo, de dar as mãos nas igrejas con el peligro de que van a ficar infectados con virus y bacterias. Entonces, esto está creando una paranoia terrible en el ser humano que ve o semejante como un ser peligroso. Mas ainda más, no campo da agricultura, da pecuaria, ha creado también terribles consecuencias nefastas porque se piensa que creando tóxicos, agrotóxicos, pesticidas, herbicidas, que han creado grandes problemas na economia mundial. Os artigos que nós temos no nosso jornal, porque muitas pessoas pensam, quando a gente fala de Pasteur, é só a gente que fala, ou então Dr. Giraldo, mas nós escrevemos nesse jornal uma orientação, veja aí que a Cláudia está mostrando. É uma jornalista, né, independente da França, parisiense, Prisca du Coeur-Joly. Ela escreveu La Société Toxique, a sociedade tóxica, né? E fala aqui sobre Pasteur como um grande impostor. Quer dizer, os próprios franceses da pátria de Pasteur consideram-no um indivíduo muito sem ética, porque ele não só cometeu um grande erro científico, mas ele foi adiante, né? E serviu as farmacêuticas de uma forma desonesta. Agora eu vou mostrar outro jornal, veja, que fala sobre as vacinas, que está tão em moda. Danos causadas pelas vacinas. Veja o jeito da criança, né? Esse artigo é do Sylvie Simon, também é uma outra francesa que é uma especial para Stop, né? É uma correspondente nossa na França. Agora, eu queria continuar mostrando o slide. Veja lá, em segundo lugar, o que eu escrevi. Desastres das teorias de Pasteur. Aumento assustador da paranoia, isso já foi comentado, e a destruição dos alimentos através de agrotóxicos e radiação. E depois? Gasto descomunal para combater bactérias que não existem. A medicina originária de Pasteur constitui o maior impedimento para a cura das doenças. Pelo contrário, né, gente? O que Pasteur fez é que aumentou a doença para a humanidade. A ideia de que ele evitou a doença, não. Ele aumentou de um modo incrível e causou um grande prejuízo para a humanidade. Mesmo porque as bactérias não são nocivas e exterminando as bactérias, a maioria delas é benéfica, então piorou muito o estado de saúde da população. Até a próxima semana, neste mesmo horário. Com outras notícias.